Poucos viajantes conhecem o verdadeiro peso de um trem de luxo cruzando a Europa à noite. O trem azul, orgulho das linhas francesas, serpenteava pelas paisagens entre Paris e a Riviera, carregando dentro de seus vagões poltronas macias, prata reluzente, taças de cristal, sorrisos educados e segredos incalculáveis. Em cada cabine, histórias aguardavam para se cruzar, e ninguém imaginava que, naquela jornada, o destino preparava algo mais sombrio do que as luzes cintilantes do Mediterrâneo poderiam revelar. Naquela noite, enquanto o apito cortava o ar gelado da Gare de Lyon, diferentes figuras subiam a bordo, cada uma imersa em sua própria ansiedade. Ruth Catherine, uma mulher jovem de beleza marcante, carregava nos olhos o cansaço de um casamento fracassado e nos ombros o peso de um colar de rubis lendário, o coração de fogo, presente do seu pai milionário, Rufus Van Alden. Ruth embarcava sem saber que aquela viagem seria decisiva para o seu futuro e que seus passos estavam sendo vigiados por mais olhos do que poderia imaginar. No mesmo trem, Catarina Gray, recém-enriquecida após anos de serviço a uma senhora idosa, buscava uma mudança de vida. Tímida, discreta, mas observadora, Catarina era uma passageira aparentemente invisível, mas o destino a colocaria no centro de uma trama onde riqueza, paixão e perigo se misturariam. O expresso abrigava ainda outros viajantes que, à primeira vista, pareciam seguir caminhos distintos. Derek Catherine, o marido de Ruth, envolto em dívidas e rumores de adultério. Mireille, a dançarina envolvente, ambiciosa e dissimulada, movida por interesses próprios. O conde Armand de la Roche, aristocrata enigmático, dono de charme perigoso e de intenções encobertas, e entre eles, oculto como peça-chave, o renomado detetive Hercule Poirot, viajando sem alarde, mas atento a cada detalhe ao redor. No salão de jantar, conversas em diferentes idiomas misturavam-se ao tilintar dos talheres, enquanto as janelas refletiam mais do que os próprios rostos. Refletiam receios, esperanças, desejos secretos. Ruth trocava poucas palavras com Catarina, sem saber que ali nascia uma aliança silenciosa. Derek, inquieto, passava os olhos pela lista de passageiros, esperando ou temendo por algo inesperado. Mireille observava tudo de longe, em busca de oportunidades. O conde, por sua vez, disfarçava intenções com sorrisos calculados. Quando as luzes do trem diminuíram para a noite, cada personagem recolheu-se aos seus pensamentos e à expectativa de que, ao amanhecer, algo mudaria suas vidas para sempre. Mas nem mesmo o luxo, nem mesmo a riqueza podiam protegê-los do que viria a seguir. No início daquela jornada, o colar de rubis parecia apenas uma joia preciosa. Para Ruth, era um gesto de afeto do pai, talvez uma compensação tardia pelo sofrimento no casamento. Para Van Alden, significava proteção, um amuleto enviado com a filha, mesmo sabendo dos riscos de carregar fortuna tão grande em meio a tantos interesses obscuros. Porém, para outros olhos no trem, os rubis eram mais do que uma herança. Eram uma tentação irresistível, uma chance única de mudar o próprio destino. Com as primeiras horas da viagem, o clima de tensão crescia silencioso. Ruth recebia mensagens discretas, entre olhares furtivos e bilhetes deixados à porta de sua cabine. Havia no ar a promessa de reencontro com um antigo amor e também o medo do julgamento social, do escândalo e das escolhas erradas. Do outro lado do corredor, Derek se entregava a pensamentos perigosos, dividido entre o orgulho ferido, a ambição e um ciúme mal disfarçado.
Mireille tramava, entre encontros e cochichos, maneiras de se beneficiar do fim daquele casamento, enquanto o conde, La Roche, transitava nas sombras, cultivando segredos e mentiras, sempre atento ao movimento dos demais. A noite avança, e do lado de fora, apenas as paisagens noturnas cortadas pela luz do trem testemunhavam o que se passava ali dentro. Catarina, incapaz de dormir, observa pelas frestas da porta. Poirot, sempre atento, percebe detalhes minúsculos. Um perfume trocado, uma valise fora do lugar, um funcionário nervoso demais. Cada fragmento parece isolado, mas para um olhar treinado, cada gesto tem potencial de se transformar em peça de um mistério. No coração do trem azul, relações se formam, alianças se desfazem, e a tensão vai além das aparências. O destino de todos está para ser selado quando, ainda antes do amanhecer, um crime chocante interrompe a viagem. Ruth Catherine é encontrada morta, vítima de assassinato brutal, seu rosto desfigurado e o colar de rubis desaparecido. O choque é imediato, o trem para, a polícia francesa é acionada e passageiros e funcionários são interrogados um a um. Em meio ao caos, surge a figura calma e precisa de Hercule Poirot, disposto a desmontar todas as versões e encontrar entre falsos álibis, alianças suspeitas e verdades inconvenientes quem realmente arquitetou aquele crime. Cada personagem passa a ser suspeito e cada detalhe do passado, dívidas, traições, antigos amores, promessas de vingança, vira peça de uma trama que desafia a lógica e coloca em xeque a confiança de todos. Com o dia amanhecendo na Riviera, uma verdade se impõe. Nada no trem azul era o que parecia. E a partir desse crime, a vida de todos ali mudaria para sempre. Logo após a descoberta do corpo de Ruth Catherine, o ambiente do trem azul transformou-se em um palco de desconfiança e tensão. A presença do colar de rubis desaparecido, uma joia histórica e de valor incalculável, elevou o crime de assassinato a um caso de ganância evidente. Cada passageiro, direta ou indiretamente, estava ligado ao desejo de posse, riqueza ou status, e isso logo ficou claro para Hercule Poirot, agora oficialmente envolvido na investigação a pedido de Rufus Van Alden. Van Alden, motivado tanto pela dor da perda quanto pelo orgulho de proteger o próprio nome, não poupou esforços para pressionar a polícia francesa e garantir que ninguém do trem deixasse a Riviera até que o responsável fosse identificado. Ele sabia que, em casos assim, fortuna era tanto maldição quanto isca, e sentia por trás de cada olhar a cobiça disfarçada. Derek Catherine, o marido traído, tornou-se um dos principais suspeitos assim que se constatou que herdaria grande parte da fortuna de Ruth em caso de sua morte. Suas dificuldades financeiras, agravadas por dívidas de jogo e extravagâncias, estavam registradas em bancos e casas noturnas. Ele negava ter visto a esposa durante a viagem, mas vários passageiros relataram discussões e movimentos suspeitos no corredor durante a noite. A ausência de um álibi convincente, somada à notícia de que Ruth considerava o divórcio, apenas reforçava os motivos de Derek. Do outro lado da trama, Mireille, a dançarina, era conhecida por sua ambição. Mantinha um relacionamento oportunista com Derek e não fazia segredo de que via ali uma oportunidade de ascensão. Durante a investigação, seus depoimentos foram marcados por contradições. Mireille chegou a insinuar que Ruth já estava morta quando viu Derek sair da cabine, sugerindo uma possível tentativa de manipular os investigadores para benefício próprio. Entre os passageiros da elite, o conde Armand de la Roche, sempre elegante,
também tinha histórico de interesse por joias raras e uma proximidade perigosa com golpistas. Ele havia sido visto conversando discretamente com Ruth dias antes do crime, despertando suspeitas de que pudesse ter persuadido a vítima a viajar com o colar. Rumores apontavam que o conde passava por dificuldades financeiras e buscava desesperadamente uma nova fonte de renda. Catarina Gray, mesmo recém-enriquecida e considerada uma passageira inocente, passou a chamar a atenção por sua ligação inesperada com Ruth nas horas que antecederam o crime. Sua postura discreta e suas conversas amistosas com todos a protegiam das suspeitas mais diretas, mas seu conhecimento do ambiente e dos personagens a colocou no radar de Poirot. Ela percebeu rapidamente como o desejo por riqueza podia mudar o comportamento das pessoas à sua volta. O próprio staff do trem, liderado pelo condutor Pierre Michel, também foi investigado. O histórico de furtos pequenos entre funcionários, aliado ao fato de que o estojo de couro vermelho com as joias não foi encontrado, levantou a hipótese de um roubo planejado com apoio interno. Entretanto, a brutalidade do crime sugeria uma motivação que ia além de simples furto. Havia raiva ou vingança além da ganância. Poirot analisou cada depoimento buscando padrões. Notou que todos sabiam de alguma forma do valor dos rubis. O presente de Van Alden para a filha se tornou o centro das atenções, com rumores circulando entre empregados, passageiros e até em jornais de Londres e Paris. A informação de que Ruth carregava a joia se espalhou rápido demais, indicando vazamento proposital, provavelmente de alguém que lucraria com o roubo. A investigação revelou que, antes da viagem, Van Alden tentara convencer Ruth a guardar as joias no banco, receoso de assaltos. Ruth, porém, insistiu em viajar com o colar, influenciada por conselhos do conde de La Roche, que a iludiu com promessas de encontros românticos e novas oportunidades. O colar, então, tornou-se símbolo de tentação para todos que sabiam de sua existência, transformando a viagem em uma competição silenciosa por poder e fortuna. Enquanto Poirot reunia provas, os passageiros começaram a se proteger. Álibis foram reforçados, conversas em voz baixa aumentaram e alianças suspeitas se formaram nos corredores. Alguns tentavam disfarçar a própria ansiedade com excesso de cortesia. Outros se isolavam, temendo acusações. O clima de suspeita corroía a confiança mútua e a cobiça parecia contagiar até mesmo os mais corretos. O avanço da investigação trouxe à tona negócios escusos, cartas de chantagem, documentos adulterados e promessas quebradas. O conde foi flagrado tentando despachar um pacote misterioso em uma parada do trem. Mireille, por sua vez, foi identificada tentando se aproximar de Van Alden para oferecer informações, esperando ser recompensada. Até Pierre Michel, o condutor, acabou confessando ter recebido propina para fechar os olhos a movimentações incomuns durante a noite do crime. O que ligava todos, mais do que a presença no trem azul, era o desejo de obter vantagem, fosse em dinheiro, status ou simples sobrevivência. A ganância, mais do que nunca, expunha fraquezas, e o colar de rubis servia de lembrete constante de que, para muitos, o valor de uma vida podia ser medido em pedras preciosas. Poirot, atento a cada gesto, usou a própria ambição dos envolvidos como ferramenta de investigação. Ao propor recompensas por informações, observou quem se adiantava, quem hesitava, quem mentia. Descobriu que a cobiça não distinguia classe, gênero ou nacionalidade. Afetava todos,
tornando até mesmo o inocente suspeito, e o suspeito possível vítima. À medida que os fatos se acumulavam, ficava claro que o assassinato não era obra de um simples ladrão, mas de alguém disposto a ir até as últimas consequências para transformar desejo em posse. O verdadeiro desafio seria distinguir a ambição legítima da criminosa e encontrar entre tantas máscaras o rosto da verdadeira ganância. O desenrolar da investigação do assassinato de Ruth Catherine mergulhou o trem azul em uma atmosfera onde ninguém mais confiava em aparências. O ambiente, já marcado pela cobiça, agora se revelava um campo fértil para mentiras, álibis duvidosos e identidades falsas. Cada personagem parecia desempenhar um papel, e Hercule Poirot sabia que, para desvendar o mistério, seria preciso desmontar cada disfarce construído ao longo dos vagões. O conde Armand de la Roche foi um dos primeiros a cair sob o escrutínio. Sua reputação de sedutor e negociante de joias fazia dele uma figura naturalmente suspeita. La Roche afirmava ter jantado sozinho na noite do crime, mas sua ausência de testemunhas confiáveis levantava dúvidas. Investigações adicionais revelaram que ele buscava restaurar sua fortuna com negócios de risco, recorrendo a alianças frágeis com pessoas da alta sociedade. A proximidade com Ruth antes do embarque e seu interesse pelo colar de rubis sugeriam uma estratégia de aproximação para o golpe, mas faltavam provas diretas. A dançarina Mireille, envolta em charme e manipulação, oferecia depoimentos contraditórios. Em seu relato à polícia, tentou apontar Derek como assassino, alegando tê-lo visto deixar o compartimento de Ruth pouco antes do crime. Contudo, suas palavras variavam conforme o interlocutor. Em conversas privadas, Mireille tentava negociar informações, sempre em busca de vantagem. Por trás do sorriso ensaiado, ela ocultava interesses próprios, buscando garantir para si qualquer oportunidade surgida do escândalo. Derek Catherine, embora alvo principal da investigação, também sabia jogar com as aparências. Em público, fazia-se de vítima do destino, ressaltando as dificuldades financeiras e o casamento infeliz. Em depoimentos, negou ter visto Ruth durante a viagem, mas evidências contradiziam sua versão. O estojo de cigarro encontrado no corredor, além de testemunhos que afirmavam ter ouvido sua voz nas imediações da cabine de Ruth, enfraqueciam sua defesa. Derek tentava se proteger alegando coincidências, mas cada resposta ambígua apenas reforçava o clima de desconfiança. Até mesmo Catarina Gray, discreta e sem antecedentes criminais, foi envolvida no jogo de aparências. Sua amizade com Ruth nas horas anteriores ao crime e sua tendência a circular livremente pelo trem levantaram dúvidas em alguns passageiros. Apesar de não ter motivo financeiro, seu olhar atento aos detalhes, suas conversas com Poirot e sua postura reservada fizeram dela alguém a ser observado com cautela. O próprio staff do trem, principalmente o condutor Pierre Michel, tornou-se alvo de investigações. Pierre alegou não ter visto nada fora do comum durante a noite fatídica, mas depois admitiu ter recebido dinheiro para ignorar certos movimentos suspeitos. Essa revelação sugeriu que alguém planejara cuidadosamente cada etapa do crime, garantindo a cumplicidade ou o silêncio de funcionários estratégicos. Poirot percebeu que, mais do que álibis falsos, havia um padrão sofisticado de disfarces. Detalhes como uma peruca deixada para trás, um chapéu masculino usado por uma figura feminina ou bilhetes escritos em caligrafia alterada apontavam para uma tentativa consciente de confundir a investigação. A cada descoberta,
novas perguntas surgiam. Quem realmente entrou na cabine de Ruth? Quem usou roupas trocadas para enganar testemunhas? Quem deixou pistas falsas para desviar o foco da polícia? O ponto decisivo ocorreu quando Poirot obteve informações sobre um misterioso personagem chamado Monsieur le Marquis. Sua atuação discreta e uso de máscara nos encontros com colecionadores de joias em Paris sugeriam que alguém no trem mantinha identidade dupla. A hipótese ganhou força após depoimento de Zia Papopoulos, filha de um negociante de antiguidades, que relatou ter visto uma mulher entregar os rubis a um homem mascarado. A revelação de que o pacote entregue a Monsieur le Marquis continha réplicas perfeitas dos rubis apenas aumentou o grau de complexidade do crime. A essa altura, o trem já era palco de alianças frágeis e traições. Mireille, sentindo-se ameaçada pela prisão iminente de Derek, tentou envolver o conde em uma trama de acusações cruzadas. La Roche, percebendo a proximidade da polícia, despachou rapidamente um pacote em uma parada, tentando criar confusão sobre a localização das joias verdadeiras. Até Pierre Michel passou a temer por sua segurança, pois sua participação no esquema poderia torná-lo alvo de represálias dos próprios passageiros. Poirot, conhecedor das fraquezas humanas, começou a desmontar os álibis um a um. Utilizando depoimentos cruzados, evidências físicas e detalhes ignorados pela polícia, expôs a fragilidade dos relatos, o comportamento nervoso de Mireille, a hesitação de Derek diante das perguntas mais diretas e a tentativa de La Roche de construir um álibi à distância contribuíram para minar as versões oficiais. No final, o que ficou evidente para o detetive era que o assassino não apenas matou por ganância, mas arquitetou todo o crime usando múltiplos disfarces, roupas trocadas, testemunhos plantados, objetos deixados estrategicamente. O sucesso do plano dependia não só do roubo das joias, mas da capacidade de confundir e manipular todos à sua volta, tornando a verdade quase impossível de ser encontrada. O clima de paranoia dominava o trem azul, e a cada nova revelação, os passageiros passavam a desconfiar até de seus próprios aliados. O crime deixara de ser apenas uma questão de posse. Era agora um jogo de espelhos, onde todos podiam ser culpados ou vítimas, dependendo do ponto de vista. Para Poirot, o segredo para solucionar o mistério estava em olhar além dos disfarces, descobrir quem realmente tinha algo a esconder e quem apenas desempenhava o papel que lhe cabia naquele teatro de enganos. Era chegada a hora de reunir todas as peças e separar a verdade das aparências, em busca do rosto oculto por trás do crime do trem azul. Enquanto as investigações sobre o assassinato de Ruth Catherine avançavam, tornava-se impossível ignorar o papel das diferenças sociais e dos jogos de poder entre os envolvidos. O trem azul, símbolo de luxo e exclusividade, era palco de encontros entre milionários, aristocratas, profissionais discretos e funcionários, cada qual tentando proteger seus próprios interesses diante do escândalo. Rufus Van Alden, patriarca milionário e uma das figuras mais respeitadas da elite internacional, não mediu esforços para influenciar o rumo das apurações. Seu prestígio abriu portas e acelerou ações. A polícia francesa logo tratou o caso como prioridade e oficiais superiores estavam presentes em todos os interrogatórios. Van Alden fez questão de manter todos os passageiros retidos em Nice até que cada detalhe fosse esclarecido, usando a força do dinheiro e da reputação para garantir que nada lhe escapasse. Seu objetivo era claro: proteger o nome da família
e recuperar o colar de rubis a qualquer custo. A vítima, Ruth Catherine, também era retrato de um conflito social constante. Filha de um magnata americano, era dona de uma fortuna e de um sobrenome capaz de abrir qualquer porta, mas vivia aprisionada em um casamento infeliz com Derek Catherine. O matrimônio era menos um laço de afeto e mais uma jogada de status e conveniência, típico dos acordos feitos entre famílias de classe alta. A pressão para manter as aparências, mesmo diante da infidelidade pública de Derek, demonstrava como as convenções sociais podiam ser tão restritivas quanto qualquer cela. Derek Catherine, embora proveniente de linhagem respeitável, enfrentava o declínio financeiro e dependia das riquezas da esposa para sustentar seu estilo de vida extravagante. O divórcio proposto por Ruth não apenas ameaçava sua posição social, mas também sua sobrevivência material. Derek tentava manter a imagem de cavalheiro arruinado, oscilando entre o orgulho herdado da nobreza e a humilhação de depender do dinheiro da família Van Alden. O crime, para muitos, parecia ser o último recurso de um homem acuado por sua própria decadência. A presença de personagens como o conde Armand de la Roche reforçava as disputas de poder. Embora ostentasse título de nobreza e elegância, La Roche não passava de um aristocrata falido à procura de oportunidades para retornar ao círculo de influência. Ele usava a linhagem como moeda de troca para atrair aliados e manipular negociações, fossem elas românticas, como com Ruth, ou criminosas, como a tentativa de se apropriar dos rubis. Sua habilidade em transitar por festas, cassinos e ambientes discretos mostrava que, nesse universo, aparência e reputação muitas vezes valiam mais que dinheiro real. No outro extremo, Catarina Gray, mesmo tendo herdado uma fortuna recentemente, carregava o olhar de quem passou anos entre a classe trabalhadora. Ao embarcar no trem azul, ela experimentava pela primeira vez o convívio direto com milionários e nobres, mas sua discrição e humildade a mantinham distante dos jogos de poder. Apesar disso, sua honestidade e inteligência a tornaram peça-chave para Poirot. Sua ausência de interesse em status e sua capacidade de observar sem se envolver emocionalmente ofereceram perspectivas valiosas para a investigação. As diferenças de classe eram ainda mais evidentes entre os funcionários do trem e os hóspedes de alto escalão. Pierre Michel, o condutor, circulava pelos corredores com deferência, mas também com consciência dos limites impostos por sua posição. O staff sabia que suas vozes dificilmente seriam ouvidas, a não ser como testemunhas, e isso os tornava alvos fáceis de manipulação ou suborno por parte dos passageiros poderosos. O próprio Pierre Michel admitiu ter recebido dinheiro para facilitar movimentações suspeitas, evidenciando como o dinheiro podia comprar lealdade ou silêncio, mesmo entre os mais humildes. Lady Templin, anfitriã social e exemplo da elite britânica na Riviera, aproveitou o escândalo para tentar se projetar ainda mais, explorando a tragédia em busca de vantagens pessoais. Ela e sua filha Lennox funcionavam como termômetro dos boatos e julgamentos, sempre atentas ao status dos convidados e aos possíveis ganhos com a exposição do caso. Poirot, ao conduzir seus interrogatórios, percebeu que a hierarquia social do trem azul moldava não só as relações, mas também a forma como as informações circulavam. Enquanto figuras como Van Alden e La Roche tentavam impor versões dos fatos por meio de influência e carisma, personagens como Catarina ou Pierre Michel viam-se obrigados a provar continuamente
sua credibilidade, mesmo sendo inocentes. O detetive sabia que, para chegar à verdade, precisaria enxergar além do verniz social e questionar o valor real de cada depoimento. A busca pelo colar de rubis, mais do que um caso policial, tornava-se símbolo de disputa de poder. Recuperar a joia significava restaurar a honra para Van Alden, evitar o escândalo para a elite local e, para os demais, provar que podiam vencer um jogo onde as regras eram ditadas por dinheiro e tradição. O assassinato de Ruth expunha as rachaduras desse sistema, alianças frágeis, traições ocultas e a certeza de que naquele universo tudo podia ser negociado, inclusive a vida. Ao longo das investigações, Poirot também precisou driblar as tentativas de influência de Van Alden, que insistia em acelerar as conclusões e em direcionar as suspeitas para Derek ou LaRoche, visando afastar qualquer possibilidade de escândalo envolvendo a própria família. O detetive, porém, manteve sua postura independente, deixando claro que nem dinheiro nem título social seriam suficientes para manipular sua busca pela verdade. À medida que as revelações avançavam, o trem azul deixava de ser apenas símbolo de luxo e passava a representar o microcosmo de uma sociedade onde as fronteiras de classe ditavam destinos. Ao final, o crime revelou que, independentemente do status, ninguém estava a salvo quando a ganância e o desejo de poder se sobrepunham à justiça. Conforme a investigação avançava, a linha entre justiça e vingança começava a se desfazer no trem azul. A morte de Ruth Catherine não era apenas um caso de polícia, mas uma disputa emocional entre aqueles que buscavam a verdade e aqueles que desejavam retribuir antigas mágoas, pouco importando as consequências. Hercule Poirot, sempre meticuloso, percebia esse jogo perigoso a cada novo depoimento. Rufus Van Alden, movido pelo luto e pelo orgulho, cobrava resultados imediatos da polícia e do próprio Poirot. Seu objetivo era punir o culpado não só pela justiça dos tribunais, mas para aliviar sua dor e restaurar a honra da família. Insistia em culpar Derek Catherine, enxergando no genro um oportunista cuja ganância só podia ter um fim trágico. Para Van Alden, pouco importava a complexidade das provas. Desejava que alguém pagasse, de preferência, o homem a quem culpava por todos os erros de Ruth. Derek Catherine, por sua vez, era pressionado por todos os lados. Com fama de marido infiel e interesseiro, sabia que as evidências jogavam contra ele. Porém, defendia-se como podia, negando o envolvimento direto na morte da esposa. Para muitos, sua postura fria era indício de culpa, mas Poirot não se deixou enganar pelas aparências. A dúvida era constante. Derek teria motivos para se vingar da esposa, mas também poderia ser alvo de uma armação para tirá-lo do caminho e garantir que toda a herança fosse disputada por outros interessados. No universo de personagens envolvidos, a vingança assumiu papel central nas motivações. Mireille, a dançarina, via em Ruth uma rival e em Derek uma oportunidade. Ao tentar incriminar Derek, procurava garantir que ele fosse afastado da jogada e ela própria pudesse tirar proveito financeiro e emocional da tragédia. Seu depoimento, recheado de acusações e contradições, evidenciava o desejo de manipular os rumos da justiça a favor dos próprios interesses. Armand de la Roche, sempre astuto, tentava se livrar das suspeitas projetando culpas sobre outros. Ele sabia que bastava um detalhe mal explicado para transformar a investigação em uma caçada cega, onde qualquer um poderia ser sacrificado
para satisfazer a sede de justiça ou de vingança das famílias poderosas. La Roche agia nos bastidores, buscando proteger sua imagem e, se possível, negociar vantagens em troca de informações, sempre calculando quem poderia ser derrubado primeiro para salvar a própria pele. Enquanto isso, a polícia francesa se dividia entre atender aos pedidos de Van Alden e seguir os fatos trazidos por Poirot. O comissário Coe buscava resolver o caso rapidamente, diante da pressão internacional e do risco de escândalo. O processo tornava-se cada vez mais uma batalha entre justiça real e justiça conveniente, com suspeitos sendo interrogados e liberados de acordo com a influência de seus sobrenomes. Catarina Gray, envolvida quase por acaso na tragédia, tornou-se peça importante ao lado de Poirot. Sua postura honesta e imparcial contrastava com o desejo de vingança que consumia outros personagens. Em conversas com o detetive, ela expôs dúvidas e intuições, reforçando a importância de seguir provas concretas e não julgamentos apressados. Para Poirot, era fundamental separar o desejo de punir da necessidade de encontrar o verdadeiro culpado. O ponto de virada aconteceu quando Poirot, cruzando informações de depoimentos e pistas físicas, desmontou álibis e revelou detalhes ignorados até então. A participação de funcionários do trem, a movimentação suspeita de pacotes e o uso de identidades falsas vieram à tona. Tornou-se claro que o crime fora planejado para incriminar Derek, aproveitando o histórico problemático do casal. A manipulação das evidências, como o estojo de cigarro e as roupas trocadas, tinha como objetivo alimentar a sede de vingança de Van Alden e da própria sociedade, ansiosa por um culpado. A revelação final envolveu Ada Mason, a empregada de Ruth, que, sob identidade falsa e com ajuda externa, conseguiu acesso ao compartimento na hora exata do crime. Com roupas e adereços de outro passageiro, ela enganou o condutor e os demais, roubando os rubis e deixando pistas para incriminar Derek e La Roche. O plano, engenhoso, explorava ao máximo o desejo coletivo de punir o suposto responsável. Quando Poirot expôs a trama, Van Alden precisou confrontar sua própria vontade de vingança. O detetive foi claro: a justiça só é alcançada quando a verdade é descoberta, não quando um bode expiatório é sacrificado para satisfazer ressentimentos pessoais. Derek, mesmo com todos os defeitos, não era o assassino, e La Roche, embora cúmplice em outros esquemas, não fora o executor do crime. O desfecho evidenciou o perigo de permitir que paixões pessoais dominassem a busca por justiça. A sede de vingança de Van Alden quase levou à condenação injusta, enquanto o verdadeiro culpado quase escapou ileso, protegido pelos preconceitos e impulsos dos mais poderosos. Poirot, fiel à lógica e à ética, mostrou que o caminho da verdade pode ser mais difícil, mas é o único capaz de restabelecer a ordem em meio ao caos. Ao final, justiça foi feita. Ada Mason foi identificada e presa, os rubis recuperados e as máscaras caíram. Cada personagem, ao retornar para sua vida, carregou as marcas de um crime que revelou não apenas os perigos da ganância, mas também os riscos de confundir justiça com vingança. Com a revelação do verdadeiro responsável pelo assassinato de Ruth Catherine, a atmosfera tensa que dominava o trem azul finalmente começou a se dissipar. Ada Mason, desmascarada por Hercule Poirot como a autora intelectual e executora do crime, foi detida pelas autoridades francesas. Sua confissão esclareceu as últimas dúvidas. Ela havia se infiltrado com disfarces e contado com aliados estratégicos
para desviar as suspeitas, manipulando evidências para envolver tanto Derek quanto o Conde de La Roche. Os rubis encontrados escondidos em um compartimento secreto foram devolvidos a Rufus Van Auden, encerrando o ciclo de perda e escândalo. Para Rufus Van Auden, restou o peso da solidão. A justiça havia sido feita, mas nenhuma punição traria sua filha de volta. O poder, o dinheiro e a influência mostraram seus limites diante da tragédia pessoal. Ao retornar para os Estados Unidos, Van Auden manteve-se mais reservado, reavaliando as escolhas e reconhecendo que o controle sobre a própria vida e a dos outros é uma ilusão até mesmo para os mais ricos. Derek Catherine, livre das acusações formais, não conseguiu escapar das consequências de seus próprios erros. O escândalo de sua relação com Mireille, a derrocada financeira e a exposição pública o afastaram definitivamente do círculo social que tanto prezava. Para ele, a absolvição judicial não apagou a condenação social. Derek deixou a Riviera discretamente, marcado pelo fracasso e pelas oportunidades desperdiçadas, consciente de que nunca mais teria o respeito dos que um dia o bajularam. O conde Armand de La Roche, apesar de não ser condenado pelo assassinato, teve sua reputação arruinada. O envolvimento com negócios ilícitos e a tentativa de manipular Ruth por interesse financeiro o transformaram em persona non grata entre a aristocracia. A exposição de seus esquemas o isolou ainda mais, e sua busca por reabilitação social foi em vão diante do desdém da alta sociedade europeia. Mireille, que havia tentado se aproveitar da tragédia, também foi afastada das rodas de influência. Sua tentativa de manipular depoimentos e tirar proveito da situação custou caro, perdeu aliados, oportunidades e, sobretudo, qualquer chance de ascensão social. Restou-lhe a incerteza de um futuro sem glamour, sustentado apenas por sua capacidade de sobreviver em meio a intrigas e decepções. Catarina Gray foi a exceção em meio ao caos. Com sua honestidade e sensatez, conquistou a confiança de Poirot e o respeito dos demais envolvidos. Seu papel fundamental na reconstrução dos acontecimentos e na neutralidade diante dos julgamentos apressados a fez despontar como símbolo de integridade em meio ao colapso moral da elite ao redor. Com a volta para St. Mary Mead, Catarina levou consigo não só a fortuna recém-adquirida, mas também lições profundas sobre ambição, amizade e a importância de não se deixar corromper pelo ambiente. Hercule Poirot, mais uma vez, provou que a busca pela verdade exige paciência, atenção aos detalhes e, principalmente, independência diante das pressões sociais e emocionais. Sua condução implacável da investigação foi essencial para evitar um erro judicial, mostrando a todos, autoridades, família e sociedade, que justiça não pode ser feita com base em aparências, preconceitos ou sede de vingança. O caso deixou lições visíveis para todos os personagens. A ganância, ao invés de unir, desintegrou famílias, destruiu reputações e expôs as rachaduras de um mundo sustentado por aparências. O desejo de vingança quase desviou a investigação, tornando inocentes alvos fáceis de um sistema falho. O poder e o dinheiro, por mais influentes, não conseguiram evitar a tragédia, nem manipular os fatos diante da força da verdade. Após o retorno à rotina, o nome do trem azul passou a ser citado com temor e respeito. O episódio ficou marcado como exemplo de que nenhum ambiente, por mais luxuoso, exclusivo ou aparentemente seguro, está imune à corrupção humana. Passageiros e funcionários, mesmo semanas depois,
continuaram a comentar baixinho sobre o caso, compartilhando versões, rumores e pequenas revelações que só reforçavam a sensação de que, no fim das contas, todos poderiam ter sido vítimas ou suspeitos. Para as autoridades francesas, a resolução do crime reafirmou a necessidade de investigações criteriosas, especialmente quando figuras poderosas estão envolvidas. O caso serviu de alerta sobre o perigo de conclusões precipitadas baseadas em pressão política, lembrando que a justiça deve ser cega, não apenas para o status social dos suspeitos, mas também para as emoções que um crime violento desperta em todos os envolvidos. No âmbito pessoal, cada personagem seguiu um novo caminho. Van Alden voltou à sua rotina de negócios, mais introspectivo e distante do antigo círculo de influências. Derek buscou reconstruir a vida em anonimato. La Roche exilou-se, tentando escapar das consequências de seus atos. Mireille caiu no esquecimento entre festas e escândalos menores, e Catarina optou por uma vida mais reservada, cultivando amizades sinceras longe do luxo que presenciou. Poirot, por sua vez, seguiu para outros desafios, deixando para trás a certeza de ter cumprido mais uma missão: provar que a verdade, mesmo quando desconfortável, é o único caminho para a verdadeira justiça. O mistério do trem azul ficou como lição de que, em qualquer sociedade, por mais protegida que pareça, sempre haverá espaço para segredos, cobiça e disputas silenciosas. E que, diante de tudo isso, só a coragem de investigar, duvidar e buscar a verdade pode restaurar o equilíbrio e evitar que a justiça se perca diante do poder. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.